Shalom pessoal, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais este vídeo para o canal. Nesta ocasião quero fazer menção de um texto que se encontra registrado no livro de 1 Samuel, capítulo número 3, versículo número 13, que nos diz assim: Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Antes de mais nada, convido você a se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seus comentários, suas sugestões, se assim você desejar. O que eu quero estar comentando nesta ocasião a respeito deste texto bíblico é que a partir do versículo número 10, o Senhor, o Eterno, se manifesta ao profeta Samuel. Ele diz que ele realizaria algo tremendo em Israel. Diz que puniria a casa de Eli, no caso que era o sacerdote, devido que os seus filhos estavam praticando certos atos abomináveis contra si mesmo, é o que diz as versões bíblicas em português, e ele, sabendo que os seus filhos, os casos, estavam pecando, não os repreendeu. Então o Senhor executaria então um juízo, no caso, como diz aqui o texto, eles se fizeram desprezíveis e ele não os puniu, no caso, Então o Senhor disse então que nessa ocasião ele executaria algo, contra a casa dele. Mas o que nos chama a atenção é que o texto, especificamente no versículo número 13, diz que Deus iria executar uma sentença contra a família dele, Iria, no caso, punir ali também os seus filhos, porque o texto diz que eles se tornavam desprezíveis contra si mesmo. Ou seja, o texto, nas nossas traduções em português, diz que os filhos de Eli, tipo assim, eles olhavam para si mesmos e diziam assim: eu não gosto de mim, e ficavam automaticamente se amaldiçoando a si próprios. Se olhavam e se achavam desprezíveis. E por causa deste motivo, Deus olhou para ele, para a casa de Eli, olhou para Eli e disse: você está sabendo que eles estão se amaldiçoando a si próprio, eles se tornam a si próprio desprezíveis, se condenam a si mesmo, e por esse fato, então, eu vou punir a sua casa, porque você está vendo, ele não faz nada. E isto é um detalhe interessante e curioso ao observarmos. Essa tradução bíblica qual fiz a leitura é a versão bíblica NVI. E sobre a palavra aqui, desprezíveis, que tem uma letrinha em cima que é a letra D. Ela nos remete a uma nota de rodapé que diz assim, uma antiga tradição de escribas hebreus e também a Septuaginta dizem que seus filhos blasfemaram contra Deus. Aqui tem algo interessante para nós. Haja vista que o texto nas nossas traduções em português diz que, algumas traduções bíblicas diz que até eles amaldiçoavam a si próprio. E por isso ele via e não fazia nada, então Deus iria puni-los. Mas fica um tanto que vago essa observação dentro dessa interpretação. Porém, quando nós paramos para analisar este texto dentro do seu contexto, a partir do texto mais antigo, fazendo algumas observações através da crítica textual também, nós descobrimos algo interessante, que ocorreu ali algo chamado, que nós costumamos dizer, que eu já comentei em outro vídeo, chamado de Tikkun Soferim. Alguns também dizem Tikkun Soferim, também não está errado. Eu até fiz certa pronúncia em outro vídeo assim. Também, Tikkun Soferim ou Tikkun Soferim. O que é isso? Isto se chama correções dos escribas. Então, ali aconteceu um chamado correções dos escribas. E o que é a correção do escriba que ocorreu ali? Ocorreu ali o seguinte, assim, que o texto, nas nossas traduções de português, diz que os filhos de Eli se amaldiçoavam a si mesmos, se tornavam desprezíveis a si mesmos. Porém, quando nós vamos no texto, observar o que realmente o texto primitivo diz, o texto hebraico, ele diz o seguinte, que eles, os filhos de Eli, amaldiçoavam a Deus, e não é que amaldiçoavam a si mesmos. O interessante é se notar que quando nós vamos na Bíblia em hebraico, eu tenho aqui que a Bíblia Stuttgartense, e a palavra que aparece no texto hebraico é lahem. E a expressão lahem também tem um azinho ali que nos arremete à nota do aparato crítico, aqui embaixo. Nos arremete a essa parte aqui. E aqui no aparato crítico tem uma nota assim, dizendo assim, Tikkun Soferim. E daí ao lado tem a palavra Elohim.
No caso, que é a leitura do texto primitivo, a leitura original realmente que o texto hebraico trazia dentro do texto. Mas o que aconteceu? Os escribas olhando ali disseram, não, mas isso aqui, amaldiçoar Deus não está legal. Vamos modificar algumas coisas aqui, em vez de dizer que eles estavam amaldiçoando a Deus, vamos dizer que eles estavam amaldiçoando a si mesmo. E daí eles foram lá e deram o jeitinho deles lá e modificaram o texto. E a nossa maioria das traduções cristãs hoje traz a expressão que eles se tornavam desprevisíveis ou que eles amaldiçoavam a si mesmos, no caso os filhos de Eli. Mas o texto primitivo do texto hebraico diz que eles amaldiçoavam a Deus. E isso é uma nota muito curiosa ao observarmos. Hoje em dia, dentro do contexto ocidental, aqui no contexto brasileiro, nós costumamos dizer que tem aquele jeitinho brasileiro que muitas pessoas dão, né? Então, naquela época tinha o jeitinho dos escribas, que eles também davam as suas modificadas ali, uma vez que eles não concordavam com o que o texto estava dizendo, praticando e exercendo o método que é conhecido dentro da crítica textual como tikkun soferim, ou tikkun soferim, que é correções dos escribas. E olha que interessante aqui, ó. Aqui eu coloquei as duas palavras em hebraico e português para que você possa observar. Aqui nós temos aqui, ó, a expressão aqui, ó, que é lahem. Essa expressão lahem aqui, traduzido, é eles. Mas a leitura original do texto primitivo hebraico era essa aqui, ó, Elohim, que é Deus. Agora perceba a similaridade que existe, né, a semelhança que existe entre os dois termos. Veja que Elohim, aqui, ó, que é Deus, tem o Lamed, aqui também. Aqui tem o Ri, aqui também. Aqui tem o Mem, aqui também tem o Mem Sufit. A única coisa que os escribas tiveram que fazer é remover essa primeira palavra aqui, que é o Aleph, com os sinais vocálicos, e essa letrinha aqui, ó, que é o Yud. Pronto! Eles, da palavra Elohim, eles transformaram, modificaram e transformaram em Lahem. Mais um detalhe que eu quero acrescentar, e a única coisa que eles tiveram que dar uma mudada também foi nos sinais vocálicos, onde no caso que uma vez que o alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal, então para ele poder emitir som tem que ter os sinais vocálicos, e eles deram uma mudada nos sinais vocálicos, retiraram o Aleph, que aqui não tem, retiraram o Yud, e daí ficou no caso só as três consoantes, Lamed, Ri e o Mem Sufit, que é o Mem final. Daí no caso eles transformaram essa palavra aqui nessa aqui, ó, que é Lahem, que traduzido ficou eles. Sendo que a leitura do texto primitivo hebraico traz a leitura que é Deus. Então eles deram a sua mudada e a sua modificada. Agora observe aqui um comentário do Dr. Arthur de Faria Francisco, que ele diz o seguinte, diz assim, ó, a expressão é um caso de tikkun soferim, porque a leitura que traz agora é porque os que amaldiçoam a eles. Mas, observando a expressão de tikkun soferim, que é correções dos escribas, no texto bíblico de tradição maçorética, o texto primitivo anterior a esse caso de tikkun soferim trazia a leitura Elohim, que é Deus. O texto bíblico hebraico teria contido o título Elohim, Deus, no lugar do pronome pessoal Lahem, que é a eles. Então, de forma objetiva e de forma prática, o que eu quero deixar aqui, claro, então, que é isso então? Então esse foi o motivo que Deus sentenciou a casa de Eli e também os filhos de Eli pelo pecado que os filhos de Eli estavam cometendo. Não é porque eles amaldiçoavam a si mesmos, não, mas porque eles estavam amaldiçoando a Deus. E isso trouxe a sentença sobre a vida dos filhos de Eli e também sobre a casa de Eli, uma vez que ele sabia do motivo e do que estava acontecendo e não os repreendeu. Então eu deixo aqui essa explicação de forma objetiva e rápida para você. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.